Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a segunda parte da aula do capítulo 8, as leis da reflexão e os espelhos planos. Na aula anterior, a gente viu quais eram as leis da reflexão, né? A primeira lei diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido pertencem ao mesmo plano, ou seja, eles são coplanares. E a segunda lei diz que o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, é igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo entre a reta normal e o raio refletido. A gente também viu algumas características do espelho plano e também a formação de imagens. Então, a gente viu que objeto ponto material e objeto corpo extenso, né? Então, do ponto material, se a gente tem um objeto que está a uma determinada distância do espelho, então a sua imagem vai ter a mesma distância em relação ao espelho, né? Lá atrás do espelho. Então, veja, o raio de luz, ele atinge o espelho e sofre reflexão na sua superfície. Então, essa imagem, ela não é formada pelo raio de luz, ela é formada pelo prolongamento do raio de luz. É por isso que a gente diz que no espelho plano, as imagens, elas são virtuais, porque elas não são formadas pelo raio luminoso, mas sim pelo prolongamento do raio luminoso. Lá no corpo extenso, a gente viu que, para manter essa relação entre distâncias dos pontos, a gente acaba tendo aqui uma simetria no plano do espelho, uma simetria como se fosse uma rotação de 180 graus, né? Por isso que quando a gente se olha no espelho, em pezinho, né? O nosso lado esquerdo representa o lado direito da nossa imagem, tá? Então, a simetria, chamada enantiomorfismo, é entre o objeto e a imagem. É o espelho que proporciona a simetria, tá? Não é a simetria entre o objeto e o espelho, nem entre o espelho e a imagem. Quem são enantiomorfos são o objeto e a sua respectiva imagem, tá bom? Daí a gente falou também sobre como descobrir o tamanho menor possível de um espelho para que um observador possa se ver de corpo inteiro. Então, o tamanho do espelho é a metade da altura do observador, né? E esse espelho tem que ser posicionado a uma distância D, aqui tá D maiúsculo, a uma distância D do piso. E essa distância é o quê? É a metade da altura dos olhos do observador, tá? Então, o Hzão aqui é a altura do observador e o Hzinho a altura dos olhos do observador. Daí, a gente falou também sobre deslocamento e velocidade da imagem. Quando a gente muda o espelho de posição, a imagem também vai mudar de posição, tá? Então, se a gente muda o espelho de uma posição X, a imagem vai ter um deslocamento 2 vezes X, tá? Então, o deslocamento da imagem, o deslocamento é a relação entre a posição final e a posição inicial, né? A posição depois do deslocamento e a posição antes do deslocamento. É 2 vezes a distância, o deslocamento do espelho, que é a distância entre a posição final e a posição inicial do espelho, tá? Dessas relações de deslocamento, a gente tem que, para as velocidades, a relação é a mesma. Então, se você tem um espelho que tem uma velocidade em relação ao objeto, então a imagem também vai ter uma velocidade, tá? Então, isso aqui foi só relembrando da aula passada. Aí, na aula passada, eu pedi para vocês responderem um questionário que tinha 2 questões. Vocês poderiam responder elas com base nos textos do livro. Então, o que é o enantiomorfismo? Dê exemplos. Simetria em relação ao eixo ou simetria de 2 objetos que não podem se sobrepor. Exemplos. Objeto e imagem são enantiomorfos. Simetria no eixo do plano do espelho. Relevo do carimbo e a figura formada. A escrita de ambulância invertida à frente do veículo, isso porque o carro que estiver à frente, ao observá-la pelo retrovisor, verá a palavra escrita corretamente, né? E aí me deram outros exemplos, como o negativo da foto. Eu nem sei se vocês já viram esse tipo de coisa, mas é da minha época, negativo de foto.
O pessoal falou da imagem de um vasinho e ninguém colocou o link da imagem para mim, né, pessoal? Então, vamos colocar umas respostas um pouco mais completas. A luz é uma onda ou uma partícula? Nas aulas anteriores, eu falei que a luz era uma onda eletromagnética. Então, pelo menos metade dessa resposta aqui já dava para acertar, né? Agora, a novidade é o quê? Que ela também tem caráter de partícula, tá? Então, na mecânica quântica, existe o chamado princípio da complementariedade, que diz o seguinte: a luz, ela vai apresentar a natureza, o caráter ondulatório, nos fenômenos em que não há transferência de energia, como reflexão, refração, difração e polarização. E ela vai apresentar caráter ou natureza corpuscular, de partícula, quando há transferência de energia, como no efeito fotoelétrico ou na absorção. Então, aqui eu estou simbolizando a difração. A gente tem a luz solar, o feixe está assim. Daí, perpendicular ao feixe, a gente tem essas linhas que a gente chama de frente de onda. É como se fossem os máximos da onda, as cristas. Quando a luz passa por uma abertura que tem o tamanho parecido com o dessas cristas das ondas, ela vai ter um novo padrão. Então, aqui ela já saiu circular. Quando ela encontra aqui 2 vezes, a gente vai ver que os 2 padrões dos 2 orifícios vão formar regiões de claro e escuro aqui, tá? Esse é o experimento da dupla fenda de Young e explica, por exemplo, difração em cristais, tá? Então, isso aí é um exemplo de difração, caráter ondulatório da luz. E o efeito fotoelétrico é o seguinte: a luz, ela vem, né? Então, tem a onda eletromagnética. Quando ela atinge determinado objeto, dependendo da energia da onda, ela pode acelerar tanto um elétron, pode transferir tanta energia para o elétron que ele escapa das ligações do material. E aí você tem a liberação de elétrons, tá? Isso se chama efeito fotoelétrico. Bom, continuando o conteúdo do capítulo 8, vamos ver o que é um campo visual. É a região visível por reflexão com o espelho parado em determinada posição. Quanto mais próximo o observador estiver do espelho, maior vai ser o campo visual. Como é que a gente determina o campo visual? A gente desenha o ponto imagem do observador e traça as retas que vai desse ponto imagem até as 2 extremidades do espelho. Então, aqui eu tenho meu objeto O, tem a distância dele em relação ao espelho, na perpendicular aqui, e traço a mesma distância aqui e achei o O'. Desse O', eu vou traçar essa reta aqui, que passa por uma extremidade do espelho, e a outra reta. Significa que todos os objetos dentro dessa região aqui, delimitada por essas 2 retas, são visíveis para este observador. É claro que este observador, ele vai ver as imagens do outro lado do espelho, aqui dentro. Então, se ele tem um objeto, vamos colocar uma letra diferente aqui, um objeto F, ele vai ver esse objeto aqui, F', tá? Então, geralmente, como é que vem as questões? Eles te dão vários pontos, e aí você tem que dizer quais pontos estão no campo visual deste observador, tá? Então, só fazendo a imagem do observador e traçando essas 2 retas aqui, você já vai ver quem são os pontos dentro desse campo visual. De novo, o que ele está vendo é uma imagem formada pelo prolongamento dos raios de luz. Então, a imagem, o espelho plano, ela sempre é virtual, ok? Associação de 2 espelhos planos. Então, quando a gente coloca 2 espelhos juntos, formando um ângulo alfa entre eles, a gente vai ver um número N de imagens. Esse número, ele vai ser
360 dividido pelo ângulo entre os espelhos, menos 1. Só que a gente só vai usar essa fórmula, 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos, menos 1, quando 360 for par e o objeto estiver na região entre os espelhos, tá? Então, esse objeto não pode estar muito distante, tem que estar dentro da região delimitada pelos espelhos. Se 360 dividido pelo ângulo for ímpar, a gente precisa que o objeto esteja no plano bissetor do ângulo entre os espelhos. Significa o quê? Esteja na reta que divide meio a meio esse ângulo alfa, tá? Isso é plano bissetor. Então, aqui, como exemplo, a gente tem o espelho E1 e o espelho E2, formando um ângulo de 90 graus entre si, e a gente tem aqui um objeto, tá? Então, o observador, ele consegue ver nos dois espelhos várias imagens. Por quê? Uma imagem agora pode servir de objeto para a imagem lá do outro espelho, tá? Então, veja, nessa situação aqui, o alfa é 90 graus. Então, a gente tem 360 dividido por 90, vai dar 4. 4 menos 1, 3. Então, temos 1, 2, 3 imagens formadas, tá? Esse vídeo do YouTube aqui, você pode ir lá no PDF dos slides e clicar, tem um experimento muito interessante, tá? Dê uma olhadinha lá para ver o número de imagens formadas quando se muda os ângulos entre os espelhos. E rotação de um espelho plano. Então, olha só. Vamos pensar na seguinte situação. Um raio incide no espelho plano. Então, vai existir, no ponto de incidência tem a direção normal, a reta normal, que é perpendicular ao espelho, tá? E aí, vai ter um raio refletido. Então, lembrando que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, beleza? Essa é a situação. Agora, e se a gente pegar esse espelho e girar ele, tá? Então, olha só. Vou fazer uma rotação de um ângulo delta minúsculo, tá? Essa letra aqui é um delta minúsculo. O raio incidente vai possuir um novo ângulo de incidência, porque como mudou a posição do espelho, vai mudar a posição da reta normal, tá? Então, olha, o raio incidente, ele vem do mesmo jeito. Só que agora o ângulo de incidência é diferente. Por quê? Porque a gente tem uma nova reta normal. Então, o novo raio refletido é esse daqui. Tem uma direção diferente do que o anterior, tá? Agora, se a gente prolongar os raios refletidos antes e depois da rotação, a gente vai encontrar um ângulo delta maiúsculo entre eles. Então, tô pegando o segundo raio refletido e desenhando o prolongamento dele, né? Aqui, ó, tracejado. E o outro. Então, agora eu tenho um ângulo entre o raio refletido antes e o raio refletido depois da rotação. Esse ângulo eu vou chamar de delta maiúsculo, tá? Então, olha só. Se eu tomar este triângulo aqui, se eu analisar também esse triângulo aqui, ó, conhecendo-se os ângulos de incidência e reflexão antes, de incidência e reflexão depois, e usando as propriedades de geometria, como, por exemplo, soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus, uma linha reta, ela tem que ter 180 graus, a gente tem ângulos opostos pelo vértice, tem o mesmo tamanho. Daí a gente chega na seguinte relação, que o ângulo de rotação entre os raios refletidos mede o dobro do ângulo de rotação do espelho. Então, o triângulo delta maiúsculo é 2 vezes o delta minúsculo, tá? Então, se você quiser ver da onde sai essa relação aqui, você pode olhar na página 139 do livro, tá?
Eu não tô colocando a expressão aqui porque o desenho vai ficar muito poluído, tá? Então, acho que essa ideia aqui com a animação ajudou um pouquinho, ok? Atividade. Bom, eu coloquei lá um Google Forms para vocês responderem, tá? Eu vou pedir para vocês sempre tomarem cuidado de fazer as anotações dos cadernos. Tá assistindo a aula? Anote seu resumo, coloca as fórmulas, os esquemas, tá? Se tiver questão de cálculo na lista, deixa no seu caderno isso aí pronto, porque você vai precisar revisar depois, tá bom? Após responder todo o formulário, para você receber a nota, para sua atividade não ficar como pendente, você tem que marcar como concluída, né? Então, desejo a vocês bons estudos. Se tiverem dúvidas, manda nos comentários do Classroom. E lembra que toda quarta-feira eu estou à disposição, lá no mesmo link da live, das 11 às 11h45, para tirar dúvidas, tá? Então, é o nosso momento de reforço, nosso momento de dar atenção para vocês, tá? Pode aparecer lá e dar um oizinho também, eu vou ficar feliz, ok? Até mais, bom final de semana.